Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título O Avivamento Espiritual no Mundo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Deus concedeu ao profeta Ezequiel duas visões proféticas, a do vale dos ossos secos e ao do rio sagrado que fluía do templo do milênio. Isto como promessas de avivamento espiritual para o seu povo. Nesta lição, conheceremos a mensagem de Deus para os cativos da Babilônia no item 1. No item 2 da lição, veremos a mensagem de Deus das águas que fluem do templo. E, finalizando o nosso estudo, no item 3, identificaremos os principais avivamentos ocorridos na atualidade. A mensagem de Deus para os cativos da Babilônia. Diante do cativeiro babilônico, o profeta Ezequiel, ele recebe uma visão profética do Senhor para os israelitas, concernente à restauração da nação de Israel no contexto histórico, bem como no contexto espiritual, com importantes desdobramentos que apontam para o milênio, um reino absoluto de Cristo na Terra. Então, nesta exegese da mensagem para os cativos da Babilônia, em primeiro lugar, o Senhor mostra a Ezequiel um vale de ossos secos, espalhados em toda a sua extensão do vale. E o coloca, então, Ezequiel no meio do vale, fazendo ele andar ao redor dos ossos secos. Então, lhe indagou se os ossos podiam reviver. Ao que respondeu Ezequiel: Senhor, Deus, tu sabes. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 ao 3, nós temos exatamente esta ocorrência aqui que eu mencionei para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície, no vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. O Senhor, então, ordena a Ezequiel a profetizar que os ossos secos, ao ouvir a palavra do Senhor, seriam revestidos de tendões, carne e espírito, e voltariam então a ter vida, isto é, ser alma vivente. E desta forma, saberiam que Deus é soberano e Senhor. Do versículo 4 ao 6 diz: Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel profetizou, conforme ordenara o Senhor, e um ruído e barulho de batida de ossos, ou de osso contra osso, começaram de forma sobrenatural, serem revestidos de tendões, carnes e pele, mas ainda não eram alma vivente, pois o Espírito ainda não havia entrado
neles. Ezequiel 37, 7 e 8 diz: Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o espírito. Na sequência ainda da visão de um vale de ossos secos, o profeta Ezequiel recebe do Senhor, então, a ordem para profetizar que o Espírito viesse dos quatro cantos da terra e assoprasse sobre os ossos revestidos de tendões, carnes e pele, para, na condição de mortos, voltassem à vida, ou seja, ser alma vivente. Ezequiel profetizou, o Espírito entrou neles e se puseram em pé. Um grande exército, deveras numeroso, se formou no vale. Ezequiel 9:10 diz: Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O Senhor, então, revela que os ossos secos tipificavam a nação de Israel, morta no cativeiro babilônico. Porém, o Senhor abriria a sepultura da nação israelita e os faria sair do estado de morte e os retornaria para a terra de Israel. O Senhor, então, poria o seu próprio espírito no meio do seu povo, e eles viveriam e seriam estabelecidos na terra de Israel, e assim conheceriam que Deus é o Senhor dos israelitas. 37, 11 ao 14 diz: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Portanto, nesta contextualização da mensagem profética, nós temos a nação de Israel, que após o cativeiro babilônico foi restaurada em Jerusalém. Ou seja, após a queda da Babilônia para o Império Persa, o decreto de Ciro, rei da Pérsia, libertou a nação de Israel da escravidão na Babilônia. E assim, os israelitas retornaram à terra prometida em três etapas: 536 a.C. com Zorobabel, 456 a.C. com Esdras e 445 a.C. com Neemias, com o objetivo primordial de reconstruir o templo, a casa do Senhor, confirmando então o cumprimento da profecia do Vale dos Ossos Secos. Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 5, fala exatamente desta reconstrução do templo em Israel após todas essas três etapas de volta do cativeiro babilônico com relação ao povo israelita. Esta profecia também do Vale dos Ossos Secos se coloca
na historicidade do povo de Israel, quando esta nação foi restaurada em 1948 da nossa era, porque o templo também foi destruído em 70 depois de Cristo, conforme profetizado pelo próprio Senhor Jesus. Então, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída pelo Império Romano, inclusive o templo, e toda a nação de Israel foi dispersa pelo mundo inteiro conhecido da época. Após 1800 anos do acontecimento deste fato, em 20 de novembro de 1947, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, a Assembleia Geral das Nações Unidas cria o Estado de Israel, com os seus limites territoriais circunscritos à parte da extensão da Terra Prometida, tipificando mais uma vez o cumprimento da profecia do Vale dos Ossos Secos para a nação de Israel. Uma outra vez, nação destruída em 70 depois de Cristo, ela é restaurada em 1948. Há também aqui esta profecia do Vale dos Ossos Secos, a restauração espiritual de Israel no milênio. Aí já é profético no sentido escatológico. O reino milenar de Cristo será um governo absoluto de Jesus e da sua igreja na terra. O milênio será um período literal de 1000 anos terrestre em que Jesus Cristo governará a partir da implementação de seu reino com excelsa paz e justiça nunca experimentada na história da humanidade. Será um reino com duração de 1000 anos, em que o Senhor Jesus será exaltado como desejado de todas as nações do mundo e Salvador de Israel. Será então a plena vigência do reino universal de Deus na terra. Está escrito em Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 4 e 6. Nação de Israel restaurada no milênio, no governo milenar de Cristo. A nação de Israel será restaurada e toda a terra será governada a partir de Jerusalém. Esta profecia também está em Zacarias, no livro de Zacarias, no capítulo 8, 20 ao 23. Passando então para o segundo ponto da lição, nós temos a mensagem de Deus das águas que fluem do templo. O profeta Ezequiel recebe uma outra visão profética do Senhor para os israelitas, concernente à continuidade da primeira visão do templo do milênio em Jerusalém, assim definida. O Senhor mostra a Ezequiel uma torrente de águas purificadoras que saía da parte de baixo da porta do templo em direção ao oriente, e levando o profeta para fora do templo, pela porta norte. Ezequiel, ao dar uma volta por fora do templo, ficou em frente à porta exterior e contemplou a correnteza das águas que fluíam pelo lado direito da casa. Esta segunda visão que Deus deu a Ezequiel está no capítulo de número 47, versículos 1 ao 2, que diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul, do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. O anjo do Senhor, que aparecera a Ezequiel, mediu com um cordel, linha de medir, por 4 vezes uma distância de 1000 côvados, ou seja, 500 metros aproximadamente, no comprimento linear do rio sagrado,
vai fazendo então um total de 200 metros. 4 vezes 500 metros, 4 medidas. E cada medida de 500 metros está 2.000 metros. Onde a primeira medida de 500 metros, ele fez passar Ezequiel ao longo do comprimento desta primeira medida com água nos tornozelos. Na segunda medida de 500 metros, Deus fez Ezequiel passar ao longo do comprimento desta segunda medida com água nos joelhos. Na terceira medida de 500 metros, o Senhor fez passar Ezequiel ao longo do comprimento desta terceira medida com água na cintura. E, por fim, mediu mais 500 metros ao longo do comprimento do rio Sagrado e não era mais possível atravessar o rio, a não ser a nado. E isso está em Ezequiel 47, 3-6, que diz: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1.000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1.000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. O anjo do Senhor, tendo mostrado tudo isso, faz a pergunta ao profeta que eu mencionei agora. Viste isto, filho do homem? Levando então o profeta para uma das margens do rio. O anjo do Senhor mostrou para Ezequiel que por toda a margem do rio, dos dois lados, havia uma abundância de árvores, e disse-lhe que a água do rio sagrado chegaria até ao mar morto, água salgada, e as águas deste mar ficariam saudáveis. E também, por onde a água do rio passasse, haveria muitos peixes para a fatura, ou melhor dizendo, fartura dos pescadores. As árvores produziriam muitos frutos e alimentos de mês em mês, bem como as folhas das árvores serviriam como remédios para o povo. Na sequência, isso está do versículo 7 ao 12, que diz: Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem à campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis ao mar. Tudo viverá, por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até em Eglaí haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o mal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore e dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário. Seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aí nós temos então as duas visões. Contextualizando, então, a partir desta visão das águas vivas fluindo do tempo, do milênio, nós podemos, então, inferir os seguintes ensinamentos espirituais
para nós hoje, né? Primeiro, Deus é a fonte. Deus é a fonte de todas as bênçãos disponibilizadas para o ser humano, sendo ele, então, a principal, sendo a fonte principal da salvação e da vida eterna. Ou melhor dizendo, a única fonte, a exclusiva fonte da salvação e da vida eterna. As águas vivas no rio sagrado, diz para Ezequiel, fluindo cheio de bênçãos materiais para nós, tem um significado muito mais importante que é a vida eterna. Ou seja, é muito mais importante a vida eterna do que estas bênçãos materiais mostradas. Mas, com isso, nós vamos chegar à conclusão de que o Senhor nos abençoa tanto materialmente como espiritualmente. E isso, esta bênção da vida eterna não só é mais importante no sentido de nossa infinitude, eternidade, mas principalmente pela qualidade de vida, ou seja, a vida com a abundância que nós vamos ter continuadamente no céu. O segundo ponto é que a graça de Deus é abundante. A graça do Senhor, o favor imerecido com relação a nós, é superabundante em qualquer lugar por onde esta graça passar ou chegar, tudo é transformado. O cristão prospera, o cristão é curado, o cristão terá sempre portas abertas em tudo. E o que estava morto passa a viver. A restauração da vida do cristão é, de forma completa, na família, no casamento, vida profissional, financeira, mas, sobretudo, espiritual. O terceiro ponto desta profecia das águas que fluem do templo é que nós devemos viver sob os domínios do Espírito Santo. Viver sob os domínios do Espírito Santo significa deixar-se ser presidido por ele. Viver segundo a vontade de Deus, se afastando então da prática do pecado e se consagrando a Deus de forma contínua e permanente, ou seja, santificar-se cada vez mais para viver em santidade. O Espírito Santo é quem sustenta a vida do ser humano e, por isso, habita em nós para consolidar a salvação e a vida eterna. Como nosso último ponto da lição, nós temos os principais avivamentos ocorridos na atualidade. Então, agora, trazendo para século XX, século XXI, ou seja, a nossa era em si, com relação a esses avivamentos. Vimos, então, a profecia do Vale dos Ossos Secos e a do Rio Sagrado que fluía do templo, como profecias importantes de avivamentos na historicidade de Israel e também na nossa. E agora nós temos mais pertinho da gente os principais, quando eu digo mais pertinho da gente, estou falando no tempo, os principais avivamentos ocorridos na atualidade. Segundo o comentarista da lição, Elinaldo Renovato, os grandes avivamentos catalogados no mundo em nossa atualidade foram estes aí que nós estamos mostrando no quadro sinótico. Eu não sei se dá para ler a partir deste quadro, mas nós temos aqui no nosso blog www.proflucasneto.wordpress.com um texto em PDF desta lição, onde você poderá consultar e verificar aí o local do avivamento, qual foi a liderança, o instrumento utilizado por Deus para o avivamento e o evento que ocorreu. Vou aqui apenas mencionar o local e a liderança de cada avivamento. E aqui foi catalogado, então, pelo comentarista Elinaldo Renovato, o primeiro, a Alemanha, em 1722, com o conde Zinzendorf. Depois nós tivemos o segundo avivamento na Inglaterra, em 1740, com John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. O terceiro, País de Gales, entre 1904 e 1905, com Evan Roberts. Este
Era uma criança de 13 anos de idade. E temos também nos Estados Unidos, em 1821, com Charles Finney. Tivemos também no Kansas, nos Estados Unidos, em 1900, com Charles Fox Parham. E no Houston, cidade de Houston, Texas, nos Estados Unidos, também em 1906, com William Joseph Seymour, que, na realidade, com o seu movimento pentecostal moderno, iniciou, né, a sua igreja, denominada Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ele iniciou o avivamento pentecostal do século XX, que se espalhou para todo o mundo inteiro e deu origem, né, às Assembleias de Deus no Brasil. Então, esta vai ser a próxima lição, a lição de número 9, onde nós vamos estudar a historicidade do movimento pentecostal no Brasil, como chegou e como ele se consolidou. Então, nós temos aí 6 avivamentos, né? Na Alemanha, o movimento em que buscava a ênfase na busca do poder de Deus. Na Inglaterra, um movimento de busca do poder de Deus e unção do Espírito. No país de Gales, uma criança de 13 anos recebeu de Deus uma visão que o avivamento se espalharia pela cidade e pelo mundo, ou seja, o abandono da prática do pecado foi a ordem. Nos Estados Unidos, se pregava o viver pleno na presença de Deus, frente à indiferença espiritual das igrejas. Kansas, Estados Unidos, com Charles Fox, ele foi o fundador do movimento da fé apostólica e do Instituto Bíblico Betel, onde ele preparava obreiros para evangelizar. E no Houston, Texas, começa o que nós denominamos hoje o movimento pentecostal moderno que chegou ao Brasil. Concluindo então a nossa aula de hoje, estudamos nesta lição, melhor dizendo, que a profecia do Vale dos Ossos Secos, no livro de Ezequiel, tipifica a restauração da nação de Israel em sua historicidade, culminando com a sua plena restauração no milênio do governo de Cristo. A profecia das águas do rio sagrado, que flui do templo do milênio, conforme a visão mostrada ao profeta Ezequiel pelo Senhor, tipifica literalmente que Deus é a fonte da vida, que a sua graça nos basta para uma vida plena de prosperidade e de santidade. Contemplamos também, no estudo desta lição, os principais avivamentos ocorridos em nossa atualidade e concluímos que, indispensavelmente, devemos viver sob os domínios do Espírito Santo do Senhor, ou seja, imersos no Espírito, até os últimos dias e eternamente, para um avivamento espiritual. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Bênçãos especiais de Jesus para você. Moa Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.